de meio de L e 2, concorda? Deriva isso daí. 2 vezes I dt. O L é uma constante. É a autoimpedância. Isso aqui é a autoimpedância lá do circuito. Então, um exemplo bem simples, eu tenho potência fornecida, potência é taxa de variação de energia, é a taxa que eu estou fornecendo energia para o sistema. É igual a dt de alguém, que eu quero interpretar esse alguém. E alguém aqui que é potência dissipada. É taxa com que a energia está sendo dissipada em forma de calor. Vamos fazer o seguinte, já que tem um dt aqui, vamos integrar no tempo, de 0 até o tempo final. Tá legal? Eu fechei isso daqui e eu vou integrar de 0 quando a corrente era 0, até um tempo final, quando a corrente vale um certo valor I maiúsculo, que eu vou botar ali. E aí eu quero interpretar cada termo. E vocês vão ver o que vai acontecer. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte: integrar no tempo. Então eu vou integrar no tempo a potência fornecida dt de 0 até um tempo final. De 0, onde I igual a 0, tá? Meu 0 é quando a corrente era 0. O que dá a integral de 0 até um I final, tá bem? De dt de meio de L e 2 dt mais potência dissipada dt de 0 até d final. Quanto dá esse miolo aqui, gente? Esse miolo aqui, quanto é que dá? Integral da derivada. Dá esse cara nos extremos. Então, essa integral dá meio de L vezes o I final. Eu chamei de I maiúsculo. Se quiser para botar IF. Então, eu vou escrever essa equação e acabou. Tá? É a última linha. O que significa isso daqui? Potência é fornecida, é um dW/dt, é um trabalho que eu estou realizando por unidade de tempo. Vezes tempo, quer dizer, integrado P, tempo dá o quê? Da energia. Então, o lado esquerdo é toda a energia fornecida no intervalo de tempo de 0 até o T final, tá bem? É potência de dt fornecido. Então, é toda a energia fornecida. Aqui eu tenho meio de Li2. E aqui o que eu tenho? Toda a potência, toda a energia dissipada. PdT da energia, tá certo? Então aqui dá a energia dissipada. No intervalo de consideração, quem quiser pode botar delta E aqui, tá? Nesse intervalo de tempo, cara, vamos interpretar isso daí. Eu forneço, à medida que eu estabeleço uma corrente no circuito, eu fui computar tudo que eu gastei de energia, e aí eu verifico que eu gastei mais energia do que o que foi dissipado. O que foi dissipado está aqui, mas eu gastei mais energia. Essa energia é a energia que fica armazenada num circuito por onde passa uma corrente I. Então, significa o seguinte: se você tem um circuito por onde está passando uma corrente I, se ele tiver uma autoimpedância não nula, todo mundo tem, pode ser pequena, grande. Existe uma energia, além da que está sendo dissipada, tem uma energia que existe se tiver corrente. Mesmo que a corrente fique constante, aí o que está acontecendo é, se isso ficar constante, a partir desse momento, tudo que
a bateria está fornecendo está sendo dissipada. Porque com I constante isso aqui não varia. O nosso cálculo teve variação de corrente. Nós perguntamos, para sair da corrente zero até uma corrente final I, quanto eu gastei? A gente calculou e gastou mais do que devia, mais do que esperava. Mas porque agora a gente está levando em conta que quando você vai colocar uma corrente, aquela corrente provoca uma fenda que atrapalha a sua vida. Ao fazer a conta, você percebe isso. Então você vai interpretar esse cara como uma energia armazenada no circuito por onde passa uma corrente I. Se não tiver corrente I, não tem essa energia. Se o capacitor não estiver carregado, não tem campo ali dentro, não tem energia. Aqui, enquanto tem corrente, tem campo magnético na história. E o campo magnético, ele vai ter energia. Tá certo? Então, isso é energia armazenada no circuito por onde passa a corrente I. Agora, acabou. Beleza. Essa fórmula é a análoga dessa daqui, ó. Meio de CV2. Isso aqui era a energia armazenada no capacitor, onde a DDP entre as placas era V, e C era a capacitância. Essa daqui, isso aqui era uma energia elétrica, vamos dizer assim. Essa energia é a energia que está armazenada nesse circuito que tem uma alta impedância L, por onde passa uma corrente I. O que nós fizemos lá atrás? Nós pegamos as placas do capacitor plano, campo uniforme aqui e tudo mais, e pusemos aqui a capacitância desse cara, escrevemos tudo isso e chegamos à conclusão de que isso era igual ao que eu escrevi lá, nem sei se está escrito ainda. Esse U é igual a isso daqui, ó. Se vocês fizerem a mesma coisa para a energia, no caso de um solenoide, peguem agora um solenoide. Eu pedi para vocês em casa calcularem a autoimpedância do solenoide, não foi? Então, se vocês calcularem essa autoimpedância e escreverem, jogarem aqui dentro, vocês vão rearranjar isso e vão conseguir mostrar o seguinte, que vai ficar escrito assim, ó, 1 sobre 2 de 0, B ao quadrado, o B é o B dentro do solenoide, é I0, N sobre L vezes 5, tá vendo? Vai aparecer isso vezes IR2 vezes L. Se vocês pegarem o exercício que eu pedi para fazer em casa, que sai em 3 linhas, que é calcular a autoimpedância de um solenoide, colocarem aqui e lembrarem que o campo de um solenoide, o módulo dele é I0, N sobre L vezes I, vocês, com essa fórmula, chegam nessa expressão. Vocês estão reconhecendo alguém aí? O que é isso aqui? Isso é o volume daquele solenoide. Então, o que vocês têm é um solenoide bem compridão. Isso que está aqui é o volume do solenoide. Esse B é o B que existe só dentro do solenoide. E isso é energia. Você fala, nossa, energia, o volume está dando isso daqui. Isso aqui é como se fosse uma densidade volular de energia. Só que agora é armazenada no campo magnético. Certo? Então, peguem o L do exercício que eu pedi para fazer em casa, joguem aqui dentro e mostrem que dá isso que está aqui. A gente conclui que isso que está aqui é um U minúsculo que eu usei da outra vez, P2 sobre 2 de 0 é uma densidade
volume de energia armazenada no campo magnético. Isso aqui é densidade volular de energia armazenada em P. Escrevam em um campo magnético. E pode-se mostrar que essa fórmula é geral. Então, ó, pode-se mostrar que tem validade geral. Ok? Nós mostraremos isso mais adiante. Mas aquela do U ali aquele é do solenoide. Oi? Mas aquele U ali que você botou é do solenoide, né? Exatamente. Esse U é o U do solenoide. Aí nesse exemplo hiperparticular, você mostra essa relação. Aí você fala, olha, no solenoide superidealizado, esse cara é uma densidade volular de energia. Só que pode-se mostrar que isso vale mesmo para casos bem mais gerais. Nós mostraremos isso mais adiante. Aqui não foi uma demonstração, mas o que eu fiz foi muito parecido com o que eu fiz para chegar na expressão que meio de Y0 é quadrado, é uma densidade volular de energia armazenada no campo eletrostático. Ok? Que horas são, gente? 11h30? Tá bom, vamos subir mais um pouco. Bom, com isso está encerrado o capítulo 9. Essa matéria então será cobrada na P3. E agora nós precisamos fazer o seguinte: nós estamos praticamente a ponto de entrarmos na última parte do curso, no último terço do curso, que está super apertado aí, mas que é o seguinte: a gente tem as equações de Maxwell quase prontas, eu preciso ainda de uma aula para generalizar em Ampère e tal, que é uma coisa sutil também, mas com as equações de Maxwell prontas, só para vocês terem uma ideia do que vem pela frente agora. Com as equações de Maxwell prontas, nós mostraremos que elas preveem, mesmo no espaço vazio, propagação de ondas. E essas ondas eletromagnéticas são mais complicadas do que as ondas numa porta vibrante, são mais abstratas, porque elas são campos elétricos e magnéticos, que já são quantidades abstratas, vibrando no espaço, se propagando no espaço. E então a gente vai tentar descrever ondas eletromagnéticas, como elas se propagam, como se refletem, como se transmitem, energia armazenada na onda eletromagnética, pressão da radiação eletromagnética. Será que eu posso construir um veleiro solar, onde as ondas carregam o momento linear, batem ali e movem esse veleiro? Por aí vai. Então tem um monte de coisa que a gente vai aprender, todas elas relacionadas com ondas eletromagnéticas. A gente vai falar da interferência das ondas eletromagnéticas e da difração das ondas eletromagnéticas. Então, a gente está prestes a entrar, não hoje, mas falta uma aulinha ainda, nessa parte que está associada com luz, porque luz é uma onda eletromagnética, ok? Bom, só para finalizar aqui, deixa eu escrever as equações de Maxwell até o momento do curso, tá? Momento do curso. Ainda não estou completo. Na forma integral. Então, na forma integral, nós temos o seguinte: a lei de Gauss dizia que o fluxo do campo elétrico através da porta de uma região E era igual à carga naquela região E sobre ε0. Isso que está aqui vale inclusive fora da eletrostática. Esse E que está aqui é um E de RT. Nós não demonstramos isso. Eu demonstrei isso na eletrostática. Mas depois eu falei, olha, tem validade geral.
A lei de Gauss do magnetismo é essa daqui, ó. O fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada S é igual a zero, para qualquer S. Aqui também para qualquer região. Okay? Essa é a lei de Gauss do magnetismo. Elas são totalmente gerais. Essas duas aqui são gerais, validade geral. Eu estou falando sem meios materiais, tá? Quando tem um meio material de elétricos com aquela constante de elétrica, aí tem que generalizar um pouquinho aqui. Então agora, como eu vou trabalhar muito com luz, propaganda do vácuo, coisas do gênero, vamos escrever as equações de Maxwell como se você estivesse sempre considerando o seguinte: eu tenho um vácuo, qualquer coisa que esteja além disso, são fontes de campo elétrico ou magnético. Então eu não estou pensando em meios materiais, certo? Então, tá aqui, isso é geral. Depois tem essa equação, que também tem validade geral. Repare que aqui o derrom-P é aqui dentro. Isso aqui S e aqui circulação através ao longo da porta de S, para qualquer S. Essa é a lei de Faraday. Vocês podem escrever aí, lei de Gauss da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, lei de Faraday, também geral, totalmente geral. E aí tem essa daqui, que é a única que não tem validade geral. Essa daqui é o I0, é o I abraçado pela curva C. Mas eu vou preferir escrever assim, de uma forma mais explícita. S e aqui a borda de S. Essa daqui é somente válida, deixa eu botar assim, válida somente para correntes estacionárias. Então nós temos as 4 equações de Maxwell. Praticamente um curso normal de Física 3 acabaria com a generalização dessa equação. Mas uma aula termina o curso de Física 3. Nós vamos seguir adiante e entrar para o curso de Física 4. Esse aqui é o curso de vocês, esse eletromagnetismo iónico. Pois bem, vai ser interessante para generalizar essa equação, inclusive para trabalhar com ondas eletromagnéticas, reescrever essas equações na forma diferencial. Ora, para escrever essas equações na forma diferencial, vocês estão percebendo que elas relacionam fluxos com fontes, circulações com fontes e circulações com fluxos, com campos misturados. E é isso que vai acontecer aqui, ó. Aqui você tem circulação de E com variação de fluxo de B. Aqui tem circulação de B. E se a gente tivesse que chutar o que aparece aqui, deve aparecer alguma coisa ligada com o fluxo de E, concorda? Se tivesse que chutar, tentando alguma simetria, eu sei que as equações de Maxwell não têm simetria porque não tem cargas magnéticas. Então aqui já não tem simetria. Mas mesmo se vocês puserem as equações no vácuo, essa aqui parece que está faltando alguma coisa. E de fato está faltando. Falta a contrapartida dessa aqui. Vai aparecer ali uma integral com derrom interrompido. Isso é o que vai acontecer. Mas até para fazer essa generalização, o mais fácil é trabalhar na forma diferencial. Bom, para trabalhar na forma diferencial, já que o que está em jogo aqui são fluxos e circulações, nós somos levados, eu estou tentando dar uma motivação física, nós somos levados a definir quantidades que são densidades volumares de fluxo e densidades por área, né, de circulação. De circulação é um pouco mais complicado, porque quando você fala de circulação, você tem que dizer em torno de que eixo você tem aquela circulação. Então nós teremos circulação em torno desse eixo, desse eixo e desse eixo. O cara que vai descrever isso que está aí vai acabar sendo um campo vetorial, que vai ser o campo rotacional. Já a densidade volumária de fluxo não é vetor.
Então, a tal da divergência do campo vetorial vai ser uma quantidade escalar. Bom, então vamos nesse finalzinho de aula que nos resta, pelo menos das definições de divergência e de rotacional. A de divergência de um campo vetorial. A de divergência, como eu falei, é densidade de fluxo. Então você pega um ponto P, pega aqui uma região R, cuja borda é derrom R, e aqui é o ponto P. Eu vou calcular o fluxo através dessa superfície. Eu vou dividir esse fluxo pelo volume dessa região. E vou tomar um limite, em que a região fica pequenininha, mas sempre contendo o ponto P. Então a região vai a zero, o fluxo vai a zero, o volume da região vai a zero, mas a razão entre fluxo e volume não vai a zero, necessariamente. Ela vai para uma quantidade que vai ser chamada de divergência. Que nem a derivada de uma função. Delta F vai a zero, delta X também. Mas a razão delta F, delta X vai para tem um limite, que é a derivada da função. Bom, o limite tem que existir e tudo mais. Mas pode até ser nulo em alguns casos, mas não é muito necessariamente sempre. Pois bem, o que é fluxo, gente? Fluxo é o campo vetorial F genérico, tá? Fluxo de F é F escalar em chapéu dA. Fluxo através de quem? De uma superfície fechada. Está aqui. Agora, eu pego esse fluxo e divido por quem? Pelo volume da região R, cuja borda é o derrom R, e eu estou calculando o fluxo através dessa borda. Agora eu vou pegar e fazer limite em que essa região vai a zero. Mas a região poderia... Esse volume vai a zero. Esse volume poderia ir a zero com um ponto fora. Mas eu não quero. Eu quero fazer isso com um ponto dentro. Uma maneira bem bacana de escrever isso de uma forma compacta é dizer que a região está se contraindo para um ponto. E a região está virando um pontinho, que é o ponto P. Isso significa que o volume da região está indo a zero, mas com o ponto P sempre dentro dela. Olha, por definição, isso que está aqui é o que a gente chama de divergência do campo vetorial F do ponto P. Esse campo pode depender do tempo, viu? Eu não estou botando tempo aqui, mas ele pode depender do tempo. Nada aqui, tudo aqui é feito para um tempo fixo, tá certo? Então, dependendo do tempo, a definição é a mesma. Essa é a definição de divergente. Daqui é muito rápido, com essa definição que parece complicada, é muito rápido vocês mostrarem o teorema de Gauss. Eu vou só dar uma dica e vocês podem fazer isso em casa. Basicamente, vocês vão pegar uma região grandona, e vocês vão subdividi-la em vários elementos pequenininhos. Para cada um deles, você poderia chamar de elemento cubo 1, cubo 2, cubo 3, um ponto P1, P2, P3 no centro dele. Você poderia escrever isso que está aqui, tirando, se apaga esse limite, aí não é mais uma igualdade. Mas como é muito pequenininho, você poderia deixar um aproximado aqui, concorda? Então eu poderia pegar essa expressão e escrever assim, subdividindo em vários cubinhos, eu poderia escrever assim, ó, div de F para o ponto P1 vezes delta V1. Delta V1 seria o pequeno volume da região 1 aqui. O ponto P1 estaria ali dentro. Esse cara teria um volume delta V1 e assim por diante. Isso é aproximadamente igual a quem? A esse fluxo que está aqui, através da superfície S1 que
que seria a borda desse cubinho aqui, tá vendo? Por que eu botei aproximadamente? Porque isso aqui é finito, não tomei limite. Agora, vocês podem escrever isso para todos os outros cubos, não podem? Vamos escrever isso para o cubo 2. E pronto, não vou escrever para mais ninguém. Mesma coisa, aproximadamente, fluxo através da borda do cubo 2. Vou chamar de S2. O S1 tem 6 faces, o S2 tem 6 faces, e assim por diante. Agora, o que acontece se eu somar tudo isso, gente? Olha que bacana. Aqui tem 6 faces, aqui tem 6 faces. Só que eles têm uma face comum. Num caso, a normal está para baixo, no outro caso, a normal está para cima. Então, esse fluxo se cancela. Quando você somar com o cubinho do lado, uma das faces desse é a mesma face do outro. Vão se cancelar. Então, acaba tendo um cancelamento para o fluxo de todas as faces que tem rumo de um lado e do outro. O que sobrevive? Quem não tem vizinho. Ou seja, quando você somar isso daqui e tomar o limite de número de cubinhos para infinito, um volume de cada cubinho para zero, o que fica do lado esquerdo e o que fica do lado direito? Ó, somando e tomando o limite. N para infinito, etc. Etc. que não é só N para infinito. É N para infinito, delta V para zero. Aí tem uma, do lado esquerdo fica uma soma, o limite da soma dá uma integral, e do lado direito, devido aos cancelamentos, sobra quem? Integral da borda, maravilha. Então, do lado direito fica assim, ó. Integral na borda de F. R é na região toda, beleza? De F, escalar, NDA. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo fica o limite de uma soma. A soma é soma de div de F de PI delta VI. Caramba, o limite dessa soma vira um integral de div de F dV. Então está aqui, ó, integral div de F dV. Vocês acabaram de demonstrar o teorema de Gauss. Eu tenho certeza que vários de vocês falaram assim, caramba, foi tão rápido. Por que foi rápido? Porque a gente partiu de uma definição muito bacana. A definição que tive como densidade de fluxo, que é essa daqui, praticamente te dá como corolário o teorema de Gauss. Certo? Bom, eu sei que já está todo mundo cansado, então vamos só finalizar aqui, ó. Não, essa apresentação foi tão bonita, eu vou voltar para cá. E a mesma coisa pode ser feita para o rotacional, tá? Bom, e o div do F pode ser escrito dessa forma, oriunado em cartesianas, por exemplo. Ele é o x chapéu derrubou X mais y chapéu derrubou Y mais Y chapéu.